Gente, vou falar para vocês uma coisa. Hoje a gente vai falar a respeito, nossa sequência de assuntos de felicidade. Hoje a gente vai falar sobre felicidade na obediência. E assim, eu confesso que quando eu era criança, eu não ficava muito feliz assim em obedecer meus pais. Cadê a mãe? A mãe, não veio? Ah, tadinho. Eu não ficava muito feliz em obedecer meus pais quando eu era criança, não. Mas, assim, com certeza eu ficava muito infeliz quando eu não obedecia. Muito infeliz. Então, assim, se tá difícil na obediência, se a gente puder resumir todo o nosso assunto, não queira estar fora dessa obediência. Queridos, nós vamos ler o que Jesus falou para uma mulher no finalzinho de um discurso que ele fez, Lucas capítulo 11. Depois dele fazer aquele discurso a respeito depois de ter expulsado demônios, e que as pessoas começaram a acusar ele, falando que ele estava expulsando pelo nome de Beelzebub, e aí ele dá uma lição a respeito disso, né? Não é essa a nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje, mas no final que a gente pode dizer assim, no final de mais um discurso incrível e de sabedoria profundo de Jesus, uma mulher que estava ali na multidão, Lucas capítulo 11, versículo 27. Uma mulher não se contém e ela grita no meio da multidão, assim. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: Feliz é a mulher que te deu a luz e que te amamentou. O que ela gritou é mais ou menos assim: como é feliz a tua mãe, como ela deve ser orgulhosa de você, como ela deve ser feliz com você, pela tua sabedoria, pelo homem que você é, pela tua postura, pelo teu poder, como ela deve ser feliz. Essa semana foi a primeira vez que eu participei de uma reunião de pais na escola do Luca. E é claro que todas as outras eu não estive, né? Mas a Thaís acompanha. Mas dessa vez deu certo, eu falei, não, eu quero ir e tal. E aí a professora chamou a gente de lado e, nossa, rasgou tanto elogio pro Luca. Falou, nossa, que menino bonzinho, menino educado, conversa com todo mundo, conversa com os mais velhos, cumprimenta os mais velhos. Eu fiquei assim, foi o Luca que tá falando? Você tá falando do Luca? Ah, tadinho, a gente sabe que tá falando dele, sim. E, nossa, e eu vou falar pra você uma coisa, assim, ó, a gente que é pai e mãe, quando alguém fala assim dos nossos filhos, a gente se dá uma segurada no choro, não dá? Porque a gente fica feliz, eu não vou dizer que a gente fica, meu pai já tá chorando. Eu não vou dizer que a gente fica orgulhoso por ser pecado, mas assim, a gente fica feliz, quando a gente ouve falar tão bem assim no filho da gente, quando a gente vê nosso filho crescendo, se desenvolvendo, nosso filho virando gente, nosso filho, sabe, sabendo se portar, mesmo longe da gente, porque perto da gente não é assim, eles não são assim, mas mesmo longe da gente, nossa, como a gente fica feliz. E é mais ou menos a respeito desse sentimento que essa mulher está falando, quando ela brada aqui no meio da multidão. Eu não sei se ela tinha filhos ou não. A gente não sabe nada dessa mulher aqui. A gente só sabe que no meio da multidão ela gritou: pô, a sua mãe deve ser muito feliz. Que bem-aventurada que é a sua mãe. E aí Jesus responde assim, e de fato, pensando nesse sentimento que eu senti ali na reunião da classinha, e que talvez vocês tentem projetar o que sentimento é esse, de fato é uma felicidade enorme. E é com essa felicidade que a mulher está comparando assim, aquele momento de Jesus. E aí Jesus responde assim, ó, você acha que ela é feliz? Em outras palavras, de fato ela é muito feliz, muito bem-aventurada. Só que mais felizes ainda são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. De fato, a minha mãe é muito feliz. Mas mais feliz ainda, sabe quem é? Quem ouve a palavra de Deus e obedece.
e obedece, não só quem ouve. Porque só ouvido não vira nada, não muda nada. Só ouvir e dar de ombros não muda nada. A última vez que eu estive aqui, lembra que eu falei do espelho? De chegarmos na frente do espelho, e aí nós vemos uma imagem que nós precisamos mudar e transformar, porque é isso que a palavra nos traz. A palavra de Deus nos traz isso. Uma imagem nossa que nós precisamos transformar. E se nós obedecemos a palavra, então nós transformamos. E quão felizes nós somos, porque ouvimos a palavra e a obedecemos. A palavra em si, vem pegar água lá para mim, tá? Tomar um café, o café do Lucas estava doce. Acho que foi ele que pôs o açúcar. A criança é assim, não para de pôr, né? Você tem que falar, para. Só lá em casa, lá na escola ele sabe a hora de parar de pôr. A palavra é sempre boa, sempre. A palavra ela não entra em discussão o quão boa ela é. Ela é sempre boa. Agora, boa para quê? Aí desse para quê depende do que vai acontecer, uma vez que nós ouvimos a palavra. Ela pode ser boa e abençoar as nossas vidas e transformar para melhor as nossas vidas. Obrigado. Ou ela pode ser boa para condenar as nossas vidas. Entenderam o que eu falei? Ela pode ser boa para transformar as nossas vidas, ou pode ser boa para condená-la. Depende do que vai acontecer quando a palavra chega para nós. Ser boa não é o mesmo que ser boazinha. A palavra de Deus é boa, não é boazinha. Porque Deus é bom, não é bonzinho. Entenderam o trocadilho que a gente fez? Obedecer ou não. Sabe, gente, tem uma musiquinha que a gente cantava quando era criança, que ela está em Lucas capítulo 7, a partir do versículo 24. Quando Jesus está falando a respeito da obediência à palavra, ele compara esse solo da obediência como dois tipos de terrenos. Um terreno onde nós vamos construir, nós vamos construir uma casa, e a gente pode construir em cima de um terreno firme, ou a gente pode construir em cima da areia. E a musiquinha dizia assim, ó, não construa sua casa na areia, não construa na beira do mar, mesmo que pareça chique, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. A rocha é o lugar de construir, o alicerce forte que não vai cair, as tempestades vão e vêm, mas a paz de Cristo você tem. A música é antiga. E assim, quase que como deve ter vindo junto com o evangelho aqui para o Brasil, essa musiquinha. Agora, essas verdades de Jesus são mais antigas ainda. Eu quero abrir com vocês Lucas capítulo 7. Versículo 24. Espera aí. Abriu, achou aí? Lê pra gente então, Dani, quando eu deixei na ponta aqui, lê pra mim, fazendo um favor. Tendo se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: quem saíste a ver o deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não é isso não. Deixa. Depois eu acho essa referência, se alguém achar, e depois fala pra gente. Eu anotei errado aqui. Mas esse texto, Jesus está falando assim, ó, vocês, em relação à obediência, procura aí, quem puder, depois ajuda. Hã? Vê aí, acha aí, gente, fazendo um favor, quem conseguir. Quem não conseguir, só presta atenção no que eu estou falando. Jesus, ele está dizendo
a respeito da obediência. Se você obedece, aquele que obedece está construindo sua casa sobre a rocha. Aquele que não obedece está construindo sua casa sobre a areia. Agora, existem aqueles que ouvem a palavra e não obedecem. Como é que pode ser feliz alguém assim? Como é que nós podemos ser felizes dentro do Evangelho ou dentro de qualquer coisa, dentro de qualquer circunstância? Entendam a minha comparação. Entenda a minha comparação. Você vai jogar qualquer tipo de jogo e você recebe as regras desse jogo e você vai ser o melhor possível dentro dessas regras para você vencer o jogo. E cumprindo bem essas regras, você vence o jogo e você é feliz. Agora, como é que você vai jogar um jogo que você sequer leu as regras e você só ouviu falar e você ainda quer ser feliz dentro desse jogo? Você vai trabalhar numa profissão que você diz que você vai ser, e aí você começa a fazer aquilo, mas você não se aprofunda nos estudos daquilo, você não vai aprender, você não faz cursos, você só diz que é. E como é que você quer trabalhar bem naquilo que você sequer construiu uma base sólida para ser? Como é que nós podemos ser felizes dentro do Evangelho se nós sequer fizemos a base necessária para isso? Existem aqueles que ouvem o tempo inteiro, mas nada muda e não obedecem. E está cheio de exemplos assim, e mesmo dentro da palavra, cheio de exemplos de gente que ouviu a palavra de Deus, ouviu, mas nada mudou. A gente tem, por exemplo, no Velho Testamento, o exemplo de um profeta que chamava Jonas. Um dia Deus chegou para Jonas e falou assim: Jonas, eu quero que você vá pregar. Oi? O que foi? Lucas 6? Qual versículo? Lucas 6:46. Depois a gente vai lá. Mas Deus chegou para Jonas e falou assim: ó, Jonas, eu quero que você vá pregar lá numa cidade que chamava Nínive, que é uma cidade terrível do Antigo Testamento, daqueles tempos. Uma cidade terrível, com um povo terrível. Eu quero que você vá lá, Jonas, pregar para aquele povo. Foi isso que Deus falou. Vocês entenderam o que Deus falou para Jonas? O que Deus falou para Jonas? Vai lá e prega para aquele povo. Que parte que você não entendeu disso? Dá para ser mais claro que isso? O que o Jonas fez? Onde é que fica Nínive? Fica lá. Ah, então eu vou para cá. Foi isso que ele fez. Como é que quer ser feliz diante de Deus? E foi, pegou a embarcação, vocês lembram da história? Lembra? Ele pegou o barco, aí no meio, quando ele estava navegando, começou a tempestade, e aí o pessoal começou a meio que procurar um culpado, e aí Jonas falou assim, ó, de verdade sou eu o culpado disso aqui, porque Deus me mandou ir para lá, e eu estou vindo para cá, pode me jogar no mar, porque a coisa vai me resolver, e aí parou mesmo a tempestade, e aí veio o grande peixe, engoliu Jonas, e devolveu depois de 3 dias, uma das histórias mais incríveis do Velho Testamento. Acho que depois que abriu o mar, essa também é boa. E aí devolveu o Jonas de volta lá para o caminho de onde ele tinha que ir. Olha o quanto de gente a desobediência de Jonas envolveu. Envolveu o pessoal da embarcação, envolveu o peixe, que não tinha nada com a história, que teve uma digestão 3 dias, com o Jonas na barriga dele. E por fim ele teve que ir lá em Nínive. Ainda ficou bravo que o povo se converteu. Que coisa, que Jonas, né? Como é que pode ser feliz? A gente tem o exemplo, por exemplo, de Caim. Caim, depois que a oferta dele não foi bem aceita por Deus, Deus chega para Caim e diz assim, ó, Caim, o pecado está aí na portinha. O teu desejo contra o seu irmão está aí na porta, Caim.
Controla isso, Caim. Controla isso. O que Caim fez? Chamou o irmão dele lá para o campo e matou o irmão dele. Não controlou o seu ímpeto, aquilo que Deus tinha falado para ele. Como é que quer ser feliz? Andou errante pro resto da vida. Tem o exemplo de Adão, que até hoje a gente sofre por conta dessa desobediência. Adão, de todas as árvores, de todas, qualquer uma, Adão, todas elas, você pode comer à vontade, Adão, à vontade, come, Adão, come. Só essa aqui que não pode. E aí foi ele, a Eva, e a gente lembra da história. E pela desobediência de Adão, toda a criação sofre a maldição. Sofremos até hoje. Sofremos a maldição até hoje. Por conta de alguém que ouviu aquilo que Deus, uma ordem de Deus, e não cumpriu. Os que ouvem são todos. A gente aprende que pela palavra, pelo que nós lemos em Romanos, capítulo 1, toda a criação é testemunha de que existe um Deus. Todos. Apenas por presenciar a criação divina, todo homem sabe que existe um Deus. Todo homem sabe. Apenas por presenciar toda a criação, todo homem ouve a palavra de Deus, de que há um Deus. Nenhum homem vai poder chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu nunca ouvi a sua palavra. Nunca ouvi a sua palavra. Teve um discípulo do Senhor que um pouco antes da crucificação, quando Jesus estava para ser preso, depois da ceia, eles estavam discutindo algumas coisas, e aí Jesus chama Pedro e diz assim para ele: Pedro, deixa eu falar uma coisa para você. Hoje você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, jamais. Eu vou contigo até a morte. Eu vou contigo aonde for. Eu nunca vou te deixar. Aí Jesus falou assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Satanás pediu a alma de todos vocês hoje para ser peneiradas. E eu me lembro mais ou menos, deve ter sido algo parecido com o que aconteceu com Jó, quando Satanás também pediu para peneirar Jó. Ele falou: me pediu a alma de vocês. Agora, Pedro, isso vai acontecer. Quando você me negar, o galo vai cantar. Quando você me negar pela 3ª vez, você vai ouvir o canto do galo. E Pedro foi avisado. E o que aconteceu horas depois? Horas depois. Quando Jesus estava sendo preso, sendo interrogado, algumas pessoas reconheceram Pedro, seja por ser galileu, seja por ter visto Pedro com Cristo algumas vezes. E qual foi a resposta de Pedro? Não, não e não. Pedro pessoalmente ouviu a palavra de Deus. Pessoalmente ele viu Deus falando com ele. Ouviu a palavra e desobedeceu. Ouviu a palavra e desobedeceu. Sabe, e quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. É o que o texto diz. Amargamente. Esse é o sentimento de quem ouve a palavra e não obedece. O sentimento é amargo. Amargo. Para nós eleitos, para aqueles que ainda não se converteram, né, ainda não têm a lucidez do Espírito Santo, eu não sei como é, eu só faço ideia, graças a Deus eu não sei como é. Mas faço ideia que deve passar despercebido. Mas para nós eleitos, a desobediência é amarga. É amarga. Você já teve uma experiência assim?
em concluir algo que você sabia que não agradava a Deus, que era um pecado, e ainda assim você seguiu naquilo e foi até o fim. E qual foi seu sentimento no final de tudo? Qual foi seu sentimento no final de tudo? Eu me lembro de uma última vez que eu cometi um pecado que eu nunca mais voltei a cometer. E eu me lembro assim que eu passei tanta vergonha, e foi tão doído, e foi tão amargo para mim. Eu falei assim, sabe por que eu estou tendo esse sentimento? Porque eu sou besta, porque eu sou bobo. Porque se não vamos até o fim de algo, para que a gente começa? Se você sabe que desagrada a Deus, se você sabe que vai te machucar diante de Deus, porque é isso que o pecado faz com a gente, ele humilha a gente. O pecado é humilhante para a gente. Porque vai contra o nosso corpo, vai contra a nossa mente, vai contra os nossos valores cristãos, o pecado nos humilha. E se você não vai até o fim, o que é que você começou? E eu passei tanta vergonha naquele dia. É mais ou menos o que Paulo fala para os Efésios, quando ele diz assim, ó, transliterando, mas se é para se embriagar, embriaguem-se com o vinho do Espírito Santo, não com o vinho do pecado. Se é para ficar louco, seja louco para o mundo. Seja louco para o mundo. Embriagado pelo Espírito Santo. Porque é isso que o mundo pensa que nós somos. Quando obedecemos a Deus, somos embriagados por alguma coisa. Então, se for para ser assim, que seja pelo Espírito Santo. Porque é amargo. A desobediência é amarga. Não existe. A conversa hoje é sobre felicidade na obediência, mas assim, não existe felicidade longe da obediência de Deus. Obediência a Deus. Não existe. Longe da obediência a Deus, você pode ter alguns momentos que, de forma insana, você pensa que você está feliz. Mas de verdade, não existe felicidade longe da obediência. Não existe. Felizes são os obedientes. Samuel disse para Saul, obediência é muito maior e muito melhor do que sacrifícios. Quando Saul volta daquela batalha, que não era para ele ter trazido riqueza nenhuma da batalha, e aí ele trouxe uns animais, trouxe riqueza, deixou os soldados pegar, e aí para dar um migué, sabe migué? Sabe para dar migué? Assim, não, eu trouxe, mas eu vou sacrificar para o Senhor, fazer um sacrifício, sei o quê. Samuel falou assim, não, para quê, cara? Deus não pediu, Deus pediu para você trazer esses animais para você fazer sacrifício? Não, você não tinha que ter trazido. Por causa disso, você deixou de ser o ungido. Você perdeu a tua unção de rei por conta disso. Deus não quer esse sacrifício aí que você está trazendo, isso é migué seu. Não quer esse sacrifício. Esse sacrifício é de desobediência. Esse sacrifício não era para existir. Não era para existir. Sacrificando em cima de desobediência. Deus não quer sacrifício em cima de desobediência. Obediência é muito maior que sacrifícios. É isso que Samuel fala ali para Saul. Jesus disse, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Essa é a prova de que nós amamos. Se nós amamos, com o amor que ele pôs nos nossos corações. Obediência. Talvez seja a única prova de amor que nós podemos mostrar. Obediência. Obediência em desenvolver todos os frutos do cristianismo. Ou o fruto do cristianismo. Sem obediência, não há desenvolvimento cristão.
Não há desenvolvimento pessoal no cristianismo, não há desenvolvimento da igreja. Sem obediência. João, na sua carta, no capítulo 5, ele disse assim: porque nisso consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Pode até ser para quem não conhece, para quem está lá fora, para quem está vendo de fora. Pode até ser pesado para quem está vendo de fora, mas para nós, eles não são, na verdade, não é que eles não são pesados, a obediência aos mandamentos de Deus é que retira o nosso fardo. Não quero dizer aqui que nós vamos obedecer a Deus e seremos sempre felizes. Mas no final nós seremos. Porque obedecer a Deus pode nos levar para alguns lugares que talvez nós não queiramos. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, da história de Estevão, a obediência a Deus o levou para onde? Você se lembra da história dele? Aonde foi que a obediência a Deus o levou? Para um julgamento no Sinédrio, diante dos mestres da lei, inventando um monte de coisa contra ele, e depois de um enorme discurso contra Israel, ele foi julgado a sentença de morte por apedrejamento. Sabe por que ele foi julgado a sentença de morte? Por obedecer a Deus. Por obedecer a Deus. Só que no momento da sua morte, o que ele vê? O que ele vê? No momento em que ele está sendo apedrejado, no seu momento de sofrimento, ele olha para cima e ele vê o senhorio de Cristo reinando sobre tudo e sobre todos. Bem-aventurado, não é? Quantos de nós gostaríamos de ter essa visão? Nós queremos ter a visão de Estevão, mas não queremos passar pelo apedrejamento. E a obediência a Deus às vezes vai nos levar para lá. A obediência a Deus pode nos levar por caminhos, como em Atos no capítulo 12, no meio da perseguição, Tiago, preso, foi morto na perseguição, como vários outros cristãos. É verdade que aquele texto conta de forma maravilhosa como que Pedro foi solto, liberto da prisão pelo anjo que abriu as prisões, a igreja estava em oração, tal, mas Tiago foi morto. Foi morto por ser crente, por não abrir mão das suas convicções, por obedecer a Deus. Por obediência, talvez nós sejamos levados por caminhos de sofrimento. Sabe por quê? Nós aqui não estamos aqui, em primeiro lugar, não estamos aqui para sermos felizes. O cristianismo não é para a gente ser feliz. No final nós seremos. No final nós seremos. Mas às vezes, aqui não vamos ser tão felizes assim todas as vezes. Porque teremos que, por vezes, tomar decisões que o nosso desejo é um, mas o que agrada ao Senhor é outro. O desejo da nossa carne é um, mas o que agrada a Deus é outra coisa. Eu lembro, para mim, é espetacular assim, uma história do apóstolo Paulo, quando ele, no final já quando ele tá chegando lá em Jerusalém para ser preso, uma cidade antes de Jerusalém, na Judéia, que ele parou, esqueci o nome do dono da casa, mas chegou, ele estava hospedado nessa casa e chegou um profeta, o mesmo que tinha profetizado a respeito da fome que haveria ali nas terras de Jerusalém e nos envoltas, ali, nos entornos. E aí ele pega o cinto de Paulo, esse profeta, ele pega o cinto de Paulo, ele se amarra todo no cinto de Paulo. Você lembra o nome do profeta? Ele se amarra todo no cinto de Paulo
E ele fala assim, ó, o dono desse cinto vai ser preso, açoitado, e eu não me lembro se ele fala que vai ser morto, mas eu lembro que ele fala assim, vai sofrer muito lá em Jerusalém. O dono desse cinto era de Paulo. E aí todo mundo falou assim, não, Paulo, então não vai. E Paulo falou assim, não, mas eu tenho que ir. O Espírito mandou ir para lá. Mas Paulo, você está vendo que o homem está falando aí, você vai ser preso, você vai ser açoitado lá em Jerusalém. Então, tudo bem, é isso mesmo. É isso mesmo. O Espírito só falou que eu vou ser preso, que eu vou ser açoitado, que as cadeias me esperam, mas o Espírito não falou para não ir. Ágabo. Essa história para mim é incrível, a obediência. Porque o Espírito falou que eu vou sofrer tudo isso, mas ele não falou para não ir. Olha que incrível. Será que nós, no lugar de Paulo, a gente iria para Jerusalém? Sendo avisado de tanta coisa? Não, eu vou, Ágabo, pode, me devolve o cinto aqui. Isso tudo que você está falando, eu já sei. O Espírito me falou lá atrás. Eu já sei disso aí. Daqui. Isso aí, é isso aí mesmo que vai acontecer. E de fato foi. E assim, lá no final durante o sofrimento dele, lá preso, lá em Jerusalém, a hora que ele pensou que ia acabar tudo, que ele ia ser morto, Jesus aparece para Paulo e fala assim para Paulo, Paulo, não, calma, não acabou aqui, não é aqui que vai acabar. Você ainda vai ser levado lá para Roma, porque lá você ainda vai testemunhar de mim. A hora que Paulo viu Jesus, ele falou assim, não, agora vai me buscar, senhor? Então chega, acabou, né? Lá em Jerusalém, acabou, né, senhor? Já vai me levar? Não, Paulo, não acabou ainda não, fica, aguenta mais um pouco aí, você ainda vai lá para Roma. Falar de mim, testemunhar de mim. E pela obediência, Paulo não saiu correndo. Ele foi. Apelou para quem tinha que apelar e foi. Que impressionante a obediência desse povo. Pela obediência, os apóstolos, eles eram felizes cada vez que eles eram açoitados por pregar o evangelho. Que povo doido. A felicidade deles não estava no conforto, mas estava na obediência. Na obediência. Paulo era feliz por ser achado digno de ser preso e açoitado, assim como ele fazia com os primeiros cristãos. Quando o Lucas está escrevendo a respeito da história de Estevão, eu tenho certeza, pode cobrar isso de mim lá no céu. Eu tenho certeza de que Paulo está do lado dele e Paulo está dizendo assim, ó, Lucas, escreve aí, porque assim, ó, ele tinha um semblante de anjo que eu nunca vi em ninguém. Mesmo sendo açoitado, sendo acusado e açoitado, ele mantinha um semblante de anjo, que deve ser mais ou menos parecido com o semblante de anjo dos cristãos que Paulo torturava e prendia e matava. E agora Paulo tem a felicidade de passar por isso, por obediência. Mas quanta tristeza, quanta tragédia, é porque às vezes a obediência vai levar a gente para esses lugares. Mas ela nunca vai levar a gente para longe da felicidade. Uma das provas disso é que quando Paulo e Silas estavam presos lá em Filipos, eles estavam fazendo o quê meia-noite? Cantando. Cantando. Porque não havia desobediência, não estavam presos por desobediência. Eles estavam presos por obedecer. E eles estavam cantando. A dor não tira a nossa felicidade dentro da obediência. Agora, quão amargo é a felicidade vinda pela desobediência? Quão amarga é? Eu já experimentei algumas vezes, eu digo para você, é amargo. É amargo.
pode se achar o cara, sabe? Quando alguma mulher dá bola para você fora do seu casamento. Você pode se achar o cara. Você pode se achar o cara por trocar mensagens com ela. Mas eu digo para você, quando você tiver que confessar o seu pecado, vai ser amargo. Você pode se achar muito esperto quando você consegue algum dinheiro de forma ilícita, enganando alguém, vendendo algo que você não devia, passando uma nota que você não devia, ficando com um troco que você não devia. Você pode se achar muito esperto. Mas deixa eu te falar uma coisa. A tua felicidade vai ser amarga com isso. Vai ser amarga. A dependência, o vício que virá depois de poucos momentos de alegria ao redor de qualquer tipo de droga é muito amargo perto daquela alegria tão passageira. Ver os seus filhos crescendo longe do Senhor deve ser amargo demais. E não compensa aqueles momentos de alegria que você quis passar em família, mas longe do Senhor. Sabe? Não existe felicidade longe da obediência. Para mim, assim, obviamente, Jesus Cristo é o maior exemplo de todos, mas quando nós falamos sobre obediência, meu Deus, para mim o exemplo de Abraão é assim, também fala muito alto. Quando na sua velhice Deus pede para ele uma prova de obediência e pede para que ele sacrificasse o seu filho, lembra disso? O filho que ele tanto esperou, já mocinho, um pouquinho maior que o Luca. Meu Deus. Eu fico pensando, se fosse eu faria a mesma coisa. Se Deus me pedisse algo parecido, eu não daria. Eu não entregaria. Eu não entregaria. Eu não sou obediente como Abraão. Gente, a desobediência só leva a gente por caminhos amargos. E a nossa conversa hoje é para que, se existe alguma área de desobediência na sua vida, você repense e mude. Agora, não está em nós a força para isso acontecer, senão a renovação que nós temos através do Espírito Santo. Mas se você identifica algum pecado à porta, há uma área de desobediência que você precisa mudar. Esqueça essa mentira de alegria por trás desse pecado. Não há, não vai existir, não vai existir. Não vai. Só um coração transformado é capaz de obedecer e ter alegria nisso. É por isso que Paulo, antes de falar para os Efésios tudo que eles tinham que transformar na vida deles, nos capítulos 4, 5 e 6, antes de começar esse assunto da transformação de vida, ele diz assim, ó, vocês retirem toda a roupa carcaça do velho homem, renovem o espírito de vocês com o Espírito de Deus, e aí, numa nova criatura, num novo homem, vocês vão ter condição de obedecer a essa nova vida para a qual vocês estão sendo chamados. Quando Jesus diz assim, ó, se vocês me amam, vocês vão obedecer aos meus mandamentos,
E o apóstolo João, depois, na sua carta, ele ratifica isso. Eu não sei se ratifica, ele reafirma isso, acho que é melhor. Ele reafirma isso, dizendo que a consistência do amor está nisso, né? Obedecer os mandamentos. Então nós entendemos que é impossível que nós obedeçamos a Deus sem que nós o amemos. É impossível. É impossível obedecer a Deus sem amor a Ele. E é impossível amar a Deus longe da sua palavra, longe do convívio da igreja, longe de Deus, longe dele. Como é que nós amamos alguém com quem nós não conversamos, com quem nós não temos intimidade? Como é que nós amamos alguém de quem nós sequer nos lembramos? Mas não é amor de, eu amo, ou eu gosto muito. É um amor, como o Rafa falou aqui, de colocar Deus acima de tudo e de todos. Acima de todas as suas decisões, de todas as minhas decisões. E de todos. É ouvir primeiro a voz dele antes da voz do meu coração, que é enganosa. É um amor ágape. É um amar a Deus sobre todas as coisas. E talvez alguém de nós aqui nessa noite, ou eu, você, se nós tivéssemos a oportunidade que Pedro teve quando Jesus o chamou para conversar lá na praia, Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama acima de todas as coisas? Pedro se entristece e diz: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor. Mas não é esse amor acima de todas as coisas. E aí Jesus pergunta de novo para ele: Pedro, você me ama sobre todas as coisas? E aí Pedro responde: Senhor, eu gosto muito do Senhor. Mas de fato eu não aprendi ainda a te amar sobre todas as coisas. E aí Jesus diz assim para ele: Pedro, você gosta muito de mim? Aí Pedro fica triste e diz: gosto, Senhor. E aí Jesus diz para ele assim: quando você se converter, cuida das minhas ovelhas. Sabe o que Pedro fez? Ele obedeceu. E no final da sua vida, ele escreve as suas cartas cuidando das suas ovelhas. Mas porque ele se converteu. É impossível um coração sem o Espírito Santo, um coração que não é transformado, amar a Deus a ponto de obedecê-lo. É impossível. E o contrário é verdadeiro. Para nós é possível obedecê-lo. Agora, só com amor ágape, acima de tudo, acima de todos. Porque com amor fileu, nós jamais, o amor de gostar muito, mas não sobre tudo e sobre todas as coisas. Só com o amor de gostar, nós jamais construiremos nossa casa na rocha, jamais obedeceremos. E por consequência, jamais teremos felicidade nisso. Ao contrário, o dia que nós aprendemos a amar a Deus sobre todas as coisas e obedecermos aos seus mandamentos, nesse dia nós seremos felizes, porque aprendemos a obedecê-lo. E ainda que essa obediência nos traga dor, ela jamais nos tirará a felicidade da comunhão com Deus. Que a gente aprenda a desfrutar da obediência. E que Deus nos ajude nisso. Amém.